Olá pessoal, parada obrigatória e o assunto da vez é a gente falar a respeito de sintaxe. Pois é, muita gente acabou pedindo para que a gente dê uma aula sobre sintaxe. Então, se por acaso você não sabe, não deixe de assistir este vídeo até o final, pois as dicas serão bastante valiosas. Vamos lá! Quando a gente está falando de sintagma, antes de mais nada, é uma parte grande que a gente encontra na gramática normativa. Pois é, se por acaso a gente for dividir a nossa gramática em etapas, existe a primeira etapa, que é a fonética e fonologia, e existe uma segunda etapa, que é muito grande, que é a morfologia, que vai estudar as classes das palavras, né? O substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o advérbio, a preposição. Então existem aí 10 classes gramaticais que eles saem avaliando, tem a sintaxe. Mais à frente a gente vai tentar entender a questão do sentido das palavras, a semântica, e também entra na questão estilística, que são as figuras de linguagem e o que a linguagem conotativa acaba contribuindo aí para a interpretação textual. Então, de todos esses itens que fazem parte da gramática, os dois maiores entram na morfologia e na sintaxe. Tanto é que ainda tem a morfossintaxe, outros que acabam analisando a relação do que é a morfologia e a sintaxe, como é que elas andam juntas. Quando a gente está falando de sintaxe, aí ó, o leque é grande, gente, o leque é muito grande. Por essa razão é que não dá para findar a questão de sintaxe dentro dessa aula. Eu vou apresentar uma visão bem holística, ou seja, bem totalitária do que é sintaxe, o que é estudar sintaxe, para que você possa compreender esse tipo de assunto e fazer aí uma aula específica sobre cada uma das etapas. Primeiro, quando eu estou falando de sintaxe, eu falo de sintagmas. E aí existem os sintagmas nominais, sintagmas verbais, sintagmas preposicionados, e todo esse contexto estão dentro dos termos da oração. Que aí a gente vai estudar uma etapa, termos da oração. Mais à frente, a gente anda um pouquinho, aí existe a questão de termos compostos por oração. Quando a gente entra nos termos compostos por oração, a gente vai conhecer o que são orações coordenadas e o que são orações subordinadas. As coordenadas são apenas 5, são fáceis da gente conseguir entender, né? Existem tantos períodos compostos por oração sindéticas e assindéticas também, que é a presença do síndeto, que é a presença do conectivo entre uma oração e outra. E aí, quando a gente vai ver orações coordenadas, é quando a gente pode analisar se elas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. E aí, sai das coordenadas, entra nas subordinadas. Nas subordinadas, existe a subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. Além da gente analisar a questão dessas orações subordinadas e coordenadas, a gente analisa também concordância verbal, nominal, a gente avalia regência verbal, nominal, a presença da crase que está lá na regência verbal e nominal também. Então, tem muita coisa para a gente falar a respeito de sintaxe. E dentro de tanta coisa assim, eu vou pegar a questão dos termos da oração. Então, fica ligadinho aí nos 3 termos da oração que são fundamentais para a gente entender a questão de sintaxe. O primeiro termo, a gente chama de termos essenciais. O que é essencial? Uma oração não existe se não tiver. Vamos entrar no primeiro embate. O contexto é o seguinte. O que se fala a respeito de oração? Não existe oração se não existir verbo. Logo, o verbo é a essência de todas as coisas. O verbo é que se faz presente e, consequentemente, o número de orações será o número de verbos que aparecerem nesta frase, né? Então, por exemplo, se por acaso eu disser choveu, choveu tem um verbo. Eu só tenho uma oração. Se por acaso eu dissesse eu fui ao shopping e comprei muitas coisas. Oração 1. Eu fui ao shopping, o verbo ir. E comprei muitas coisas, comprei o outro verbo. Tenho 2 orações, um verbo em cada lado, ou seja, a presença do verbo é que garante o número de orações. Eu tenho uma frase composta por 2 orações, porque cada oração tem o seu verbinho aí. Quando a gente está falando disso, grava mais uma vez.
só existe oração se existir verbo ou locução verbal. Tem que ter a presença deste verbinho para garantir a oração. Aí, volta. Termos essenciais. Disse que precisa ter tanto o verbo, ou seja, o predicado, como o sujeito. Opa, aí vem quando os gramáticos começam a criticar. Não existe aquela oração sem sujeito? Então, por que dizer que o sujeito é termo essencial? Ou seja, dizer que somente existe oração se existir a presença do sujeito e existe oração sem sujeito. Pois é. E aí a explicação mais plausível a ser dada é porque quando a gente vai analisar aí os sujeitos, existem 5 tipos. O primeiro, que a gente vai estudar um a um. Na realidade, não. Existe uma aula aqui que eu falei a respeito dos tipos de sujeito. Confere. Vai ter grandes explicações e exemplos bem práticos para que você possa compreender. Mas, em linhas gerais, existe o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito elíptico ou desinencial, existe o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, como existem 5 tipos, dos 5, apenas um é configurado como sendo oração sem sujeito, a maioria das orações o sujeito está lá presente. Então, por esta razão, acabaram caracterizando que o sujeito é um termo essencial da oração. Então, termos essenciais, sujeito e predicado. Em relação aos termos integrantes, que é a segunda etapa, é quando a gente está falando dos complementos verbais, quando eu pego objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto. Existem os complementos nominais também e existe a questão do agente e da passiva. Cada um desses a gente vai estudar um pouquinho. E quando a gente entra nos termos acessórios, que aí é a terceira e última parte, aí sim a gente vai entrar tanto nos adjuntos adverbiais quanto nos adjuntos adnominais e, isoladamente, a gente vai tratar do vocativo. Então, todas essas etapas, elas compõem uma oração. Elas fazem parte de uma oração. Algumas obrigatórias, como a presença do verbo, por exemplo, e em muitos momentos a questão do sujeito. Outras que, dependendo do verbo, a gente vai precisar de complementos a serem dados e outros que são implementações que fazem a diferença dentro de uma oração, que são o detalhamento das coisas, quando a gente entra nos advérbios. Quando a gente pega todo esse conjunto, quando a gente começa a aplicar na prática a questão da morfologia, ou seja, como é que eu aplico o substantivo na prática? E aí esse substantivo ele pode virar um sujeito, ele pode virar um objeto direto. É incrível a gente analisar a gramática. Eu digo o seguinte, estudar gramática dá um tesão danado, faz bem, é gostoso, tá? E aí a gente tem uma visão bem totalitária da questão do que é analisar a sintaxe. Não deixa de prestar atenção nas próximas regras, porque elas valerão muito a pena e serão algo específico sobre cada uma dessas etapas. Aqui, repito, foi um resumão do que é estudar sintaxe. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Não deixa de se inscrever, não deixa de tocar no sininho e o principal, compartilha! Afinal de contas, compartilhar conhecimento nunca é demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo para vocês, ó. Tchau, tchau.